Boa noite, pessoal. Falando aqui direto do aeroporto de Confins, onde estou esperando o meu voo para São Paulo, para um curso que eu vou fazer nesse final de semana. Então, vou falar um pouquinho para vocês. E a minha intenção hoje é falar um pouquinho, não muito, para que a gente possa conseguir dar conta de fazer o restante do que a gente precisa e chegar ao nosso destino, não é? Então, como eu avisei na live de hoje de manhã, a gente vai estar apenas no Instagram. Hoje a gente não vai falar pelo YouTube e nem pelo Facebook. Vai ser tudo por aqui, ok? E eu preparei uma pequena conversa sobre o que nós chamamos de inveja cerebral. Que tal? O que é essa tal de inveja cerebral? Inveja cerebral é quando a gente quer ter um cérebro com um funcionamento melhor. Ei, Hilda, tudo bem? Tudo jóia, querida? Eu nem pensei que alguém ia conseguir chegar nessa live. Então, eu tô aqui falando do aeroporto. Isso. E a minha intenção é falar um pouquinho sobre o nosso cérebro, sabe? Eu vou ver aqui. Boa noite. Então, eu tô dizendo, né, que o tema da live é inveja cerebral. E o que é a tal da inveja cerebral? É quando a gente quer mesmo ter um cérebro com funcionamento ainda melhor do que o que a gente tem, né? A gente quer realmente fazer que o nosso cérebro tenha habilidades muito mais desenvolvidas que a gente sabe que a gente tem condições de ter, mas que se a gente não desenvolve, naturalmente a gente não vai ter, né? A gente sabe muito bem que nós utilizamos a capacidade cerebral muito aquém do que o potencial que a gente tem nessa vida. Ei, Tatiana! Ei, Fabiana! Tudo bem, queridas? Então, você sabia, então, que o cérebro está envolvido em tudo que você faz nessa vida? Incluindo, assim, como você pensa, como você sente, como você age e até quão bem você se dá com as pessoas à sua volta. Ei, Márcia, seja bem-vinda! Quando o seu cérebro funciona bem, geralmente tudo funciona bem, né? Agora, quando o seu cérebro está com problemas, é possível que você tenha mais problemas na sua vida também. Com um cérebro mais saudável, você vai ficar mais feliz, fisicamente você vai ter mais condições de lidar com a vida, você vai ser mais rica, mais sábia, você vai tomar decisões com maior qualidade, né? O que a gente chama de decisões conscientes. Aquelas decisões que você não toma e depois se arrepende, porque você tem certeza de que você fez a melhor escolha, né? Mas todos nós sabemos que quando existe um trauma cerebral, esse trauma, ele vai provocar um dano, né? E a gente naturalmente não vai conseguir talvez uma habilidade, uma capacidade boa para dar conta de lidar com esse cérebro, né? E pensar, agir, fazer coisas, inventar, criar com um cérebro que está em desvantagem porque sofreu um trauma. Mas o mais curioso dessa história toda que eu quero trazer para vocês é que os pesquisadores entenderam que os pensamentos têm um poder muito maior e muito grande para favorecer ou dificultar essa programação cerebral. Então, vamos dizer que nós temos uma programação cerebral antiga, né, que nós vivemos ao longo da nossa vida, que nós experimentamos como pessoas que passaram por várias experiências. E quando nós temos a possibilidade de reprogramar, reformatar o que a gente poderia chamar do nosso computador interno, sabe? A gente tem chance de fazer escolhas diferentes das escolhas atuais. Melhores ou piores,
vai depender. Do que vai depender? Vai depender daquilo com que você está conectado. Se as suas experiências passadas são traumatizantes demais, se tudo que você carrega está ligado àquilo de difícil que você experimentou lá atrás, provavelmente é esse tipo de programação que vai, ou seja, esse tipo de programa que vai rodar no seu cérebro nesse exato momento. Se você não reprogramou, se você continua agindo com tudo que o seu cérebro já sabe, já conhece do seu passado, então você corre o risco de agir simplesmente em função do seu passado. É aí que a gente fala que a gente tem pouco livre-arbítrio, sabe? Nosso livre-arbítrio é desse tamanico, porque a maioria de nós está vivendo do nosso passado, está vivendo de tudo que aconteceu lá atrás, está passando por problemas semelhantes, está girando pela vida em espiral e às vezes recaindo nos mesmos erros de sempre, porque a gente está viciado. A gente vicia nos comportamentos que a gente foi acostumado a lidar com eles a vida toda, né? Eu tenho um amor muito grande pela minha sogra, minha sogrinha, eu gosto muito dela e ela tem uma coisa de dizer sempre assim, quando a gente fala, mas por que a senhora não saiu? A senhora podia ter ido em tal lugar, visitar tais pessoas, e ela fala sempre, eu não fui acostumada a sair sozinha. Essa é uma fala repetida dela e o que acontece é que é isso mesmo. Nós não fomos acostumados a fazer diferente do que a gente faz hoje. E é por conta disso que a gente faz as mesmas coisas. Óbvio, não é isso? Então, como a gente falou, né, o que o trauma prejudica, mas também os pensamentos negativos, a má programação e do nosso passado, isso tudo prejudica o nosso cérebro, né? Agora, imagina que nós temos a possibilidade de usar softwares no nosso cérebro para a gente mudar a formatação dele. Vamos imaginar que a gente pudesse colocar uns programas novos, sabe? Tipo uns aplicativos bem legais. Se a gente pudesse, gente, colocar uns aplicativos bem legais no nosso cérebro, que aplicativos seriam esses? Qual é o aplicativo que você escolheria? Me conta aí. Ei, Fabi. Ei, Mariana. Então, nós estamos falando do poder do nosso cérebro. E eu estou meio apressada porque eu estou no aeroporto e eu preciso embarcar daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer hoje para vocês tem a ver com... Você tem um computador, o mais precioso, o mais rico, o mais maravilhoso, o que toda a humanidade imita, né? Todos os pesquisadores vão imitar o nosso cérebro. Mas eu estou perguntando, você tem realmente a habilidade de colocar novos aplicativos nesse cérebro? Ou você vive com os programas de 2, 3 décadas atrás, 4, 5 no meu caso, décadas atrás? Será que a gente está vivendo de uma programação antiquada, que não está rodando tão bem mais, que não está sendo possível fazer boas atualizações, né? E é claro que a gente tem um conjunto de coisas, né, gente, que favorece o nosso cérebro. O pensamento, o sentimento é uma dessas coisas, mas não é só. A gente também pode usar dietas, atividades físicas, certos nutrientes que são muito bons, muito interessantes para o nosso cérebro. Mas a virada do momento é essa, de entender que aquilo de que você alimenta mentalmente tem poder especial na formatação desse cérebro. É isso que a gente está trazendo assim, que não é novidade mais, a gente sabe disso, né? Na medicina natural, eu já sabia disso há muito tempo, só que a gente não tinha pesquisas que confirmassem. E hoje, as pesquisas já mostram que a pessoa pode literalmente mudar o cérebro dela e mudar a vida dela quando ela adota um estilo de vida mais saudável e também quando ela é capaz de corrigir certas crenças que a estão limitando na vida, né? A gente chama daqueles velhos sabotadores, já pensou?
aqueles sabotadores que impedem a gente a realmente tomar conta, tomar posse das nossas habilidades, das nossas capacidades. E muitas vezes a gente nem sabe nomear os nossos sabotadores, não é assim? Isso que a gente entende por cuidar dos nossos sabotadores é hoje chamado de inteligência positiva. E é uma ferramenta hoje aplicada até nas escolas, né? E na psicologia, para cuidar do ensino, para cuidar das relações. Isso tudo hoje já está sendo aplicado. E quando a gente percebe qual é o nosso principal sabotador, às vezes a gente cai da cadeira, né? A gente fala, uau, eu não esperava. Ou, eu até esperava, mas eu não pensava que era tanto, né? O uso de técnicas, tem muitas técnicas também que ajudam, né, a melhorar o cérebro, mas eu estou me baseando aqui no script que eu escrevi, tá, pessoal? Para não me perder muito. Mas técnicas meditativas hoje favorecem enormemente essa virada cerebral, esse cérebro invejável, sabe? Então, pesquisas conduzidas nos Estados Unidos mostraram que a prática da meditação fortaleceu o cérebro tanto do ponto de vista da concentração, do foco, mas também da memória, em apenas 8 semanas, quando foi praticada diariamente. Então, praticando uma técnica meditativa diariamente por 8 semanas e pesquisado esses cérebros através de imagens de PET scan, foi provado que essas pessoas submetidas ao processo meditativo, elas realmente acenderam, iluminaram partes do cérebro frontal que elas não tinham ainda acendidos ou despertado tanto na vida delas, ok? Então existem muitos meios de a gente curar e otimizar nosso cérebro, né? A meditação é o xodó da minha vida, assim. Eu penso que um dia eu vou trabalhar só com isso, de tanto que eu sou apaixonada com isso. Eu acho que usar a nossa meditação, ou seja, usar o nosso vazio para a gente criar, gente, é a maior sacada que existe. E nesse sentido, eu acho que é a medicina do futuro. Muito mais do que usar qualquer remédio, qualquer droga. É isso, tá? A Hilda tá me perguntando quais. Ela tá me perguntando quais. Você tem uma técnica para indicar? Ixi, tenho demais, Hilda. Tá, você também pratica já uma meditação diariamente, é isso? É isso, entendi bem? Bom, a gente precisa de técnicas, eu vou tentar te responder, tá? A gente precisa de técnicas que ajude a gente a desprogramar aquela programação antiga e reprogramar o nosso cérebro para uma programação nova, novinha em folha, que nos habilite a mudar aquilo que nós queremos mudar ou até inovar, criar, essa coisa toda. Então, qual que é uma primeira sugestão que eu tenho para te dar? É você criar um campo de forças, um campo energético à sua volta, com os olhos fechados e imaginando que você está envolvida por esse campo, um campo eletromagnético, e você permitir que essas ondas, elas cheguem naquele órgão que você quer curar em você. Vamos supor que seu problema, vou mudar de mão, porque aqui essa mão cansou de segurar o celular. Vamos pensar que você quer melhorar a sua tireoide. Então você faz essa onda magnética à sua volta e você imagina uma luz linda, maravilhosa aqui em torno do seu pescoço, na altura da sua tireoide, e você então começa a vibrar cura, amor, luz, todos esses sentimentos elevados, sabe, altruístas, eles vão te trazer para uma condição de implantar, eu vou falar essa palavra, implantar um novo modelo, um novo formato
para suas células. E se você segue isso ao longo do tempo, em yoga nós costumamos falar que nós precisamos de 40 dias, pelo menos, né? Se você implanta isso por 40 dias, você tem chance de trazer um movimento completamente novo para o seu corpo. E é claro que ao longo do dia você vai se perder naqueles pensamentos habituais. Perdeu? Volta. Volta e refaz seu circuito. E faz isso quantas vezes você puder, o máximo de tempo que você puder em cada dia, e vai elaborando para que você consiga os efeitos desejados. Eu tenho visto muito sucesso nisso e para mim é o caminho, é um grande caminho. Para provar para vocês que como a gente tem, né, a nossa consciência tem influência, tem poder, eu quero contar para vocês um caso que aconteceu em Washington. Esse caso está descrito no prefácio do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E esse prefácio foi escrito pelo Daniel Amen, que é o autor de Transforme o Seu Cérebro, Transforme Sua Vida. Então são dicas de literatura para vocês também. Então, Daniel Amen, Transforme Seu Cérebro, Transforme Sua Vida. E Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ele conta o seguinte, que nos anos de 1990, em Washington, existia o maior índice de criminalidade do mundo, assim. Washington era a capital mais violenta do mundo e eles identificaram que no verão as coisas pioravam, porque o calor era maior, as pessoas iam mais para a rua e todas as coisas pioravam no verão. Então, nesse contexto de uma guerra, né, quase uma guerra, de tanta violência, de tantos crimes na capital, alguns pesquisadores, né, cientistas, militantes da paz, todas as pessoas interessadas em mudar aquele cenário, eles resolveram fazer uma experiência. Eles convocaram yogis, eles começaram a falar que iam chegar na cidade 2.500 yogis, que eles se reuniriam na cidade para uma meditação de tal forma que contribuísse para que a cidade vivesse um clima de paz. E assim, todos os veículos de comunicação noticiaram, foi um bafafá completo na capital, né? Todo mundo só falava daquilo, e na época combinada foram chegando então os yogis, que tinham se comprometido com a tarefa de trazer a paz para Washington. E eles mediram que, de forma muito interessante, o número de crimes graves caiu em 20%, só por conta de uma intervenção relacionada à paz, com yogis meditando pela paz naquela cidade. Olha só se isso não é super interessante, né? Isso então mostra para nós que a consciência humana exerce uma real influência sobre nosso corpo, sobre a matéria e até sobre o ambiente. Isso não é lindo, pessoal? É para isso que eu acho que isso é o futuro. Eu gosto muito de pensar nisso. Vocês têm alguma pergunta ou alguma colocação a me ajudar a entender isso melhor? Eu estou estudando muito esse assunto, eu acho que nós temos muito a aprender ainda, e essa é uma aplicação da física quântica na nossa vida, né? A gente precisa desassociar o nosso cérebro das leis newtonianas. Segundo elas, a gente é muito restrito e a gente precisa ir para a teoria de Einstein, em que, quando ele diz que matéria e energia estão muito relacionadas, que isso não tem nada de diferente. Então, nas próximas lives eu quero mesmo falar um pouco mais sobre isso com vocês, porque eu acho que a gente vai aprendendo a nos ver de um jeito completamente novo, e aí a gente vai mudando as chavinhas que ainda impedem o nosso cérebro de ser invejável. Que é isso que eu desejo para vocês na noite de hoje.
Um cérebro invejável. Para isso a gente tem que ter algum esforço, porque nada cai do céu. Mas não é nada que vai nos deixar pior, ao contrário. Vai aumentar a nossa autoconfiança, vai aumentar a nossa capacidade de contribuição para a nossa vida e para a vida de muitas outras pessoas. E eu tenho certeza que vai curar o nosso corpo, curar os nossos ambientes e curar as nossas relações como um todo. Ok, crianças? Olha só, hoje eu não vou me demorar muito, tá? Como eu acabei de falar, eu estou no aeroporto, estou embarcando e por isso eu não tenho um tempo maior. Mas amanhã a gente volta em 2 momentos diferentes. Talvez à tarde eu vou estar no evento e talvez eu tenha que achar um espaço lá para a gente conversar. Mas eu vou conversar, mesmo que seja mais tarde. Fiquem ligados que eu vou mandar uma mensagem no meu stories para falar que horário que eu vou dar conta de fazer a live da noite. Porque a da manhã eu tenho certeza que eu vou poder fazer às 6h30, as usual. Como sempre eu faço, tá bom, pessoal? Eu tô vendo a Mônica, eu tô vendo o Grupo Tec Vale, eu tô vendo... quem mais? O Carlos, isso, Ana Paula, Vera, Fabi, Mariana, Marilda, Francisco, Somatório, Lucinha e Tatiana, outra Fabiana, todos vocês. Obrigado demais por estarem aqui, por me acompanhar. E eu tô vendo aqui alguém falando... De onde? Ah, a Mônica, ter um cérebro invejável. Amei. Nossa, eu quero ter esse cérebro e quero que todo mundo me inveje também, Mônica. Legal demais, né, meu amor? Obrigada. Ah, Hilda, passar a meditação. Nós vamos passar sim, tá? Obrigada, Vera. Vou ter uma ótima viagem, sim. Graças a Deus vai dar tudo certo, tenho certeza. Fabi, obrigada. Vou aproveitar e vou trazer novidades. Não percam. Vai ter muita coisa boa chegando aí junto com a minha mala, tá? Beijos. Fiquem com Deus, tudo de bom. Eu vou encerrar, tá?